Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre um livro pesado, sério, difícil de digerir, que é o Vozes de Chernobyl. Eu li esse livro no Kindle, então eu vou colocar a capinha aqui para vocês saberem qual que é. E antes de falar sobre o livro, vamos fazer uma contextualização histórica aí para a gente entender do que a gente está falando. Em 1986, em Chernobyl, que fica ali perto da Rússia, na época era a União Soviética, em 86 teve uma explosão na usina nuclear de lá, em um dos 4 reatores, e isso causou a morte de várias pessoas e a contaminação ali do ambiente das pessoas durante décadas. E o livro Vozes de Chernobyl conta com depoimentos das pessoas que moravam lá e que tiveram as suas vidas destruídas depois do acontecimento. Quando o reator explodiu, ocasionou um incêndio. Nesse incêndio morreram 31 pessoas, só que foram lançadas no ar várias partículas radiativas e isso causou a morte de inúmeras outras pessoas. A ONU em 2005 lançou um relatório falando que do incidente em si, 57 pessoas morreram, só que mais de 4.000 pessoas morreram decorrente à contaminação do ambiente e do ar, da água, dos alimentos, pelas essas partículas radiativas, conforme o vento foi espalhando toda essa contaminação. Durante o acontecido, as autoridades tentaram esconder o que estava acontecendo. Eles falaram que era simplesmente um incêndio normal, tanto que o corpo de bombeiros ali da cidadezinha de Pripyat foi chamado no local sem proteção nenhuma para tentar apagar esse incêndio, só que só depois de 4 ou 5 dias que sensores de laboratórios de pesquisa de outros países começaram a detectar essa radioatividade que estava se espalhando. E foi aí que o governo teve que ir a público para esclarecer o que realmente tinha acontecido, que além do incêndio na usina, tinha toda aquela radiação se espalhando. As lembranças que eu tenho de Chernobyl são os livros de história que eu estudava na escola, no Fundamental 1, que era tudo muito pouco explicado, e a gente só tinha noção de que várias pessoas morreram no acontecido e algumas contaminaram. Só que essa contaminação ainda continua no local e nas pessoas e nas gerações. Afinal, essa radioatividade vai passar aí anos sem se dissipar. E como foi um acidente que não tinha outro precedente, eles não sabiam como lidar com tudo isso. A autora do livro, Vozes de Chernobyl, ela durante décadas foi recolhendo depoimentos de pessoas que moravam ali perto da cidade ou ao redor, tiveram que evacuar suas casas, abandonar tudo, pessoas que ficaram doentes, mulheres que acabaram tendo filhos com deformações por causa dessa radioatividade. Então é um livro muito difícil de você ler porque deixa de ser aquela história de aspecto histórico que a gente estuda na escola para tomar um tom bem pessoal. Então o primeiro depoimento que tem no livro já é muito chocante, que é o depoimento de uma mulher que era casada com um dos bombeiros que foi até o incêndio para tentar apagar as chamas. E ela conta assim, os horrores que aconteceram devido a toda aquela radiação que o marido dela pegou num primeiro momento. Ele passou 14 dias no hospital, assim, literalmente se esfarelando, enquanto ela tentava de toda maneira salvar ele. Ela era a única pessoa que cuidava dele, as enfermeiras e médicos não chegavam perto dele. Então ela era a pessoa que fazia a higiene, a alimentação dele. E como ela ficou muito próximo dele, ela perdeu o bebê, que ela estava grávida na época. E mais pra frente ela desenvolveu problemas de saúde, o segundo filho dela nasceu com problemas de saúde também decorrente dessa radiação. Então nesses vários depoimentos nós vamos ver pessoas que tiveram que abandonar suas casas, pessoas que continuaram em suas casas, mas passaram a viver em locais desertos, sozinhos. O ambiente foi todo poluído, então as pessoas não podiam comer nada do que nascia ali naquela terra, não podia tomar a água, não podia tomar o leite das vacas, e os animais desapareceram. O exército da cidade, eles caçavam os animais, então eles matavam todos os cachorros e gatos para evitar que a radiação se espalhasse ainda mais. Então insetos, abelhas, animais silvestres desapareceram por causa da radiação.
Então, tudo aquilo que a gente vê em filmes de ficção científica, de apocalipse, de fim de mundo, e que a gente acha que é uma coisa tão distante, tão impossível de acontecer, na verdade já aconteceu na história da humanidade. E claro, como a gente sabe, né, todo escândalo que acontece, o primeiro impulso de todas as autoridades e políticos e governos é de esconder tudo, né, tampar o sol com a peneira e fingir que nada está acontecendo e realmente não ajudar quem está mais precisando. E mais pro final do livro, a autora, né, começa a descrever como que esse local se tornou um local de turismo. Agências de viagem vendem pacotes para você visitar o que restou do reator lá em Chernobyl e você tirar fotos e participar do momento histórico. Então é incrível que como as pessoas tendem a lucrar e a deixar tudo mais superficial, usando esse sofrimento de tantas famílias que desapareceram ali naquele local. Enfim, é um livro bem difícil, eu demorei bastante para terminar a leitura dele, porque a cada depoimento que você vai lendo, você fica mais desesperançoso, né, com a humanidade de uma certa maneira. Mas é um livro muito importante porque ele mantém viva a história daquelas pessoas e ela conta a verdadeira história daquelas pessoas, né? Não o que está nos livros de história ou nos sites de notícia, nas enciclopédias e tal. Então é um livro muito válido que todo mundo deveria ler pelo menos alguns relatos que tem ali naquele livro. Bom pessoal, por hoje é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, entre em contato comigo através dos comentários e até a próxima leitura.